Boa tarde a todos, caríssimos companheiros, interessados nos estudos. Nem sempre todos têm interesse, mas isso faz parte. Nós necessitamos de desenvolvermos o conhecimento e adquirirmos subsídios para podermos enfrentar a nossa vida. Todos nós passamos por uma série de situações, que exigem muitas vezes de nós recursos que nós nem sempre dispomos. Nós recorremos à bondade de Deus, nós recorremos aos nossos guias, nós recorremos aos nossos amigos espirituais, principalmente nossos anjos de guarda, para que a gente passe pelo testemunho, passe pela experiência de maneira positiva. Antes de iniciarmos nosso estudo da tarde, que é o capítulo de número 9 do livro de doutora Ângela Maria Lassila Avatar, Guia para o Conhecimento de Si Mesmo, intitulado A Intuição. Muito interessante o estudo. Nós vamos ouvir um pouquinho a melodia e criarmos um clima favorável para podermos dar início ao nosso estudo. Muito bem. Nós estávamos dizendo que precisamos recorrer, vez por outra, à bondade da esfera superior para auxiliar-nos na nossa trajetória. A atitude de pedir, às vezes a pessoa chega e fala, Francisco, eu ficar pedindo. Conversei uma certa feita com um dirigente de uma casa espírita. Uma pessoa formada, médico. Eu cheguei e falei para ele, nós precisamos solicitar a bondade de Deus, pedir auxílio para a espiritualidade, para que a gente não cometa tantos erros. E virou para mim assim, falou, pedir? Por que pedir? Falei, nós temos o conhecimento suficiente, sabedoria suficiente. Não continuei a falar mais. Nunca mais conversei com essa pessoa a respeito desse assunto. Orgulho. O ato de pedir é um ato de exercitar a humildade. Como que nós podemos achar que nós sabemos de tudo, nós temos todos os recursos? Não temos. Nós não temos. Os espíritos benfeitores, principalmente o nosso anjo de guarda, aquele a quem nós devemos e devíamos estar mais próximos dele, mais a miúde em contato com ele, nos familiarizarmos mais com ele, para que nós caminhemos com mais segurança. Porque através dessa solicitação, nós entramos na pauta do estudo da tarde. Ele nos intui, eles nos orientam, porque nós precisamos, nós não sabemos de tudo, né? E o pouco que nós sabemos ainda fica
com nebulosas da nossa ignorância, né? Fica nublado, não fica claro a ação, o ato. Então, pedindo com humildade e com confiança, nós conseguimos. Tem um fato muito interessante ocorrido verdadeiramente nos Estados Unidos com uma tribo de índios que vivia no deserto, dirigida por um xamã. E a peculiaridade desta tribo e deste xamã é que ele conseguia trazer para a região chuva, para a região desértica. Aí o repórter, ouvindo a história, ele quis ir conhecer, fez contato, coisa e tal, e se dirigiu para a região que era recomendada acontecer o fenômeno, né? Aí chegou no lugar, se dirigiram para a tribo, né? Conheceram o xamã, né? E o cacique, o chefe da tribo, falou: nós vamos se hospedar e tal, que o nosso mestre, o xamã, vai nos orientar o dia certo da nossa caminhada para o local onde irá ocorrer a chuva. Outro fato interessante é que eles deveriam levar para esse local uma quantidade mais ou menos de 2 quilos de um milho de diferente qualidade, um milho especializado, né? Aí o repórter levou sua quantidade de milho, coisa e tal, né? Aí, tal dia, o xamã se dirigiu ao chefe e falou: nós vamos para o local. E foram. Era um local desértico, areia, entende? Aí o xamã chegou no local, começou a fazer cânticos, e atrás de cânticos, o repórter ia observando os demais, né? Aí ele pegou uma enxadinha, um enxadão, melhor dizendo, e começou a cavar na areia, mas cavando de uma maneira funda. Nós, quando vamos plantar milho, nós fazemos uma covazinha, aí de no máximo 15 centímetros de profundidade, né? Jogamos o milho, tapamos e ponto final. Ele não, ele cavava quase que 40 centímetros de profundidade, entende? E ia semeando. Fez aquelas covas grandes, né? Fundas. E o repórter achou estranho. Falou: meu Deus, como que o milho vai nascer numa profundidade dessa e numa areia, num local totalmente desértico, né? Muito bem. Fizeram o plantio e voltaram para a tribo, né? E o sol a pino, o sol rachando, né? Passou a noite, no dia seguinte, intenso sol, nada de chuva. Aí no segundo dia, à noite, começaram a ouvir uns trovões longínquos, né? Trovão, trovão, trovão. De repente começou a chover. Mas uma chuva intensa. Não era uma garoa, era uma chuva intensa, entende? Meu Deus do céu, né? Uma chuva dessa, num lugar tão desértico deste, né? Aí, amainou a chuva na manhã seguinte. Passado uns 5 dias de estada no local, eles foram novamente na região onde foi feito o plantio. Chegando no local, para surpresa do repórter, eles olharam assim no campo, aquele olhinho
do milho brotado naqueles caminhos que o xamã havia cavado. Nasceu tudo. Então veja bem, o milho próprio, cova funda, por quê? Por causa da quantidade de água que foi derramada. A chuva foi tão intensa que lavou o terreno, trazendo o milho para a profundidade própria, facultando a facilidade do germinar. Então, prestemos atenção. O que tem a ver isso com a intuição? Tem a ver tudo. Nós temos dentro de nós mesmos, segundo os estudiosos da mente humana, principalmente os psicólogos, os psiquiatras e aqueles da linha excepcionalmente junguiana, nós temos intimamente uma voz interior que fala ao nosso ouvido, né? E essa voz é como se fosse uma bússola que nos orienta, entende? E essa bússola, essa voz, é chamada de intuição. Intuição, que os estudiosos da linha da psicologia profunda, eles dizem que todos nós temos uma bússola interna que nos aponta a melhor direção a seguir quando nos deparamos com indecisões ou impasses em nossos caminhos de vida. Essa bússola é nossa mente intuitiva, aquela voz interior que só conseguimos ouvir quando silenciamos os barulhos externos. Quando nós silenciamos os barulhos externos, nós abrimos porta para a nossa intuição. Vamos voltar.